Olá meninos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre ortografia e mais especificadamente sobre alguns conceitos que muitos de vocês já devem conhecer, como sílaba tônica, oxítona, paroxítona e proparoxítona, que são termos que vocês já devem se sentir familiarizados com eles. Primeira coisa, vamos entender o que seria a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força, ou seja, aquela sílaba que tem maior intensidade na hora que eu estou pronunciando a palavra. Eu vou pronunciar a palavra, aquela sílaba que eu perceber que ela é mais forte, que eu coloco uma intensidade maior na hora que eu vou pronunciar, ela será a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. Em relação às sílabas, nós vamos ter algumas classificações, seria oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, o que seria palavras oxítonas? Quais seriam essas palavras oxítonas? São todas aquelas palavras que têm a sílaba tônica, ou a sílaba mais forte, a última sílaba da palavra. Então, quando eu pronuncio a minha palavra e a última sílaba dela é a mais forte, eu vou ter o quê? Uma oxítona. Por exemplo, quando eu falo chulé, chulé, observa que a sílaba lé é a sílaba que eu pronunciei com mais intensidade, com mais força. É a sílaba que se estendeu mais na hora que eu vou pronunciar, que eu falo chulé. Observa que eu estendo mais essa sílaba. Então, ela é a sílaba tônica. Depois eu tenho lugar, lugar. Observa que a sílaba gar é uma sílaba que eu coloco uma intensidade maior. Eu estendo mais a sílaba na hora de pronunciá-la. Nesse caso, ela também seria o quê? Uma palavra oxítona. Por quê? Porque ela tem a última sílaba, a mais forte. Depois, nós temos as paroxítonas. Então, quais são as palavrinhas que são consideradas paroxítonas? São todas aquelas palavras que contêm a penúltima sílaba a mais forte. Então, nós temos aqui última sílaba, penúltima sílaba. Se a penúltima sílaba da minha palavra é a mais forte, então eu vou ter uma paroxítona. Olha o exemplo. Caderno, caderno. Na hora que eu vou pronunciar a palavra caderno, observa que a sílaba der é a sílaba que eu coloco mais força, mais intensidade. É a sílaba que eu pronuncio com maior, que eu estendo mais na hora de pronunciar. Caderno, certo? Se a sílaba der é a penúltima sílaba, que nós temos aqui a última, mas a sílaba mais forte é essa aqui e ela é a penúltima sílaba, então nós vamos ter o quê? Uma paroxítona. Observa a palavra beleza, beleza. Observa novamente que quando eu vou pronunciar a palavra beleza, a sílaba que eu estendo mais, a sílaba que eu intensifico mais é o lê. Nesse caso, como o lê é a penúltima sílaba da minha palavra, então, e ela é a sílaba mais forte, então eu vou ter o quê? Uma paroxítona. Então, as paroxítonas são todas aquelas palavras que contêm a penúltima sílaba, a mais forte. Se a minha penúltima sílaba é a mais forte na palavra, automaticamente ela é uma paroxítona. E por último, nós temos as proparoxítonas. Quais são as palavras proparoxítonas? Na língua portuguesa, as palavras proparoxítonas, elas são uma minoria. São pouquíssimas palavras que são consideradas proparoxítonas. E de regra, até para facilitar na hora de eu identificar, todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, todas as palavras proparoxítonas na língua portuguesa são acentuadas, certo? Bom, e quando que é que eu tenho uma palavra proparoxítona? Quando a sílaba mais forte é a antepenúltima sílaba. Então, nós vamos ter aqui, ó, última,
penúltima e antepenúltima. Quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, eu tenho uma proparoxítona. Observe o exemplo. Quando eu pronuncio sílaba, sílaba. Observe que a sílaba si, eu pronuncio ela com mais força e eu estendo mais na hora de pronunciar. Sílaba, sílaba. Então, observa aqui. A sílaba mais forte é o si. Nesse caso, eu tenho aqui última, penúltima, antepenúltima. Então, tem aqui uma palavra proparoxítona. Observe que ela recebeu um acento agudo. Por que o acento é agudo? Porque na hora que eu vou pronunciar a palavra si, o som sai para fora. A minha língua, ela vai lá no céu da boca. Si, si, certo? Então, ela é proparoxítona. Depois, nós temos a palavra colégio. Colégio. Então, nós temos aqui, ó, última sílaba, penúltima e antepenúltima sílaba, certo? Então, se a sílaba mais forte é a antepenúltima sílaba, automaticamente eu vou ter uma proparoxítona. E se ela é uma proparoxítona, de regra, ela recebe um acento aqui, o acento agudo, né? Por que ele é o acento agudo, não o circunflexo? Porque na hora que eu vou pronunciar colégio, eu abro a boca, a língua vai lá em cima no céu da boca. Colégio, o som sai para fora. Então, nesse caso, ele vai receber um acento agudo, certo?